A partir de agora, na Rádio AL, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas. No destaque do programa de hoje, a Câmara Municipal de São José recebeu esta semana um projeto de lei que pretende impedir os vereadores de se licenciarem do Legislativo para assumir cargos no Executivo. E a proposta é encampada pela Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, a ENFLO, e a Câmara de Dirigentes Lojistas de São José, a CDL. Conosco no programa de hoje o presidente da AENFLO CDL, Marcos Antônio Cardoso de Souza, para falar sobre esse tema. Muito boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Marcos, essa situação realmente está ganhando corpo no nosso município de São José, essa questão do abaixo-assinado, inclusive, para que a população encorpe, né, dê um corpo para essa proposta que é regular ou até proibir os vereadores de assumir cargos em outras atividades sem a renúncia do mandato. Perfeito. Esse projeto já vem sendo discutido em São José há aproximadamente 1 ano e meio, e como nós não encontramos no Parlamento josefense o apoio necessário para que os próprios vereadores apresentassem o projeto, nós lançamos já há 2 semanas a campanha para colher as assinaturas necessárias para apresentar o projeto de emenda à lei orgânica do município de iniciativa popular. Ou seja, uma vez coletadas as assinaturas, nós vamos entregar o projeto e ele vai ter o trâmite normal como se fosse apresentado pelo próprio Legislativo. É um projeto propositivo, é um projeto positivo, não há uma crítica às mudanças que existem hoje. Nós temos aí hoje 2 ou 3 vereadores ocupando o cargo no Executivo, o que é legítimo, é legal. O projeto ele tem cunho institucional. Nós queremos iniciar esse processo tão sonhado de reforma política, se é que podemos assim dizer, de baixo para cima, ou seja, partindo dos municípios, que é onde os problemas efetivamente acontecem, onde a população sente essa necessidade. Então a ideia é estamos chamando a população para que participe, para que legitime o processo, para que a gente possa iniciar então essa tão sonhada reforma e, por que não, aprimorando o processo de independência efetiva entre o Legislativo e o Executivo. É bom dizer aos ouvintes que já tem tomado corpo em Florianópolis, diferente de São José. Florianópolis, liderado pelo vereador Pedrão, deve apresentar isso pelos próprios vereadores. Já temos notícia de que Palhoça está se articulando. Estarei semana que vem levando o projeto à sociedade em Biguaçu. Já tivemos participando em Tubarão, Braço Norte tem interesse, Chapecó, enfim, tem ganhado corpo aí em todo o estado. E desde 2011, bom que se diga, tramita já no Congresso, no Senado mais especificamente, um projeto do senador Pedro Taques que tem o mesmo objetivo, que viria nesse caso no caminho inverso, né, de cima para baixo. Então quem sabe aí em breve nós tenhamos boas novidades para legitimar essa independência entre o Executivo e o Legislativo em todas as esferas. Nesse caso, São José, então, surge como um exemplo importante numa tendência política muito interessante, com o projeto, e é um projeto de lei de iniciativa popular, intitulado Vereador é eleito para legislar e fiscalizar. E essa noção, ela realmente, então, segundo este trabalho que vocês vêm realizando ali em São José, vem ganhando corpo em toda a grande Florianópolis e provavelmente para toda Santa Catarina. Existem aí uma série de objetivos com esse projeto. E não é uma questão, é bom que isso fique bem claro ao ouvinte, não é uma questão de ganhar ou de perder, nós não estamos disputando nada. É uma questão de legitimar o processo e, mais do que isso, conscientizar a sociedade do seu papel importantíssimo no processo político. Junto com toda a campanha, nós temos um hot site, Facebook, também esclarecendo e valorizando efetivamente o que fazem os vereadores.
né? Porque muitos eleitores talvez não saibam efetivamente o que faz um vereador. E é preciso valorizar uma função que é extremamente importante, que é de fiscalizar de forma consciente e inteligente o executivo e legislar. Legislar em prol de quem? Em prol da sociedade. Então o vereador, ele não está impedido de se licenciar por qualquer outro motivo, por doença, ou como é comum na política brasileira, se licenciar por férias, por 30, 60 dias para o seu suplente ter a experiência de estar na Câmara. Nada disso é proibido. O que passa a ser proibido é o fato dele ter que se licenciar para ocupar outro cargo. Se ele decide ocupar outro cargo, por exemplo, como é mais comum, de secretário municipal, porque vai colaborar mais com a sociedade, ótimo. Que então renuncie ao seu cargo, ou que, como eu disse dias desses num debate com o vereador de Florianópolis, De Glaber, que então nem se candidate a vereador, né? Que vá direto para o executivo e faça lá o seu belo trabalho em prol da sociedade. Em São José, não só em relação à matéria especificamente, mas como um projeto de emenda à lei orgânica de iniciativa popular, também é uma novidade em São José. Não havia esse trâmite, né? O único projeto que existe nesse sentido está no Senado, está no Congresso, que é de autoria do senador Pedro Tax, está lá desde 2011, que tem o mesmo intuito, só que ele faria isso a partir dos deputados federais e viria para deputados estaduais e vereadores. Ou seja, uma vez aprovado isso no Senado, a regra muda no país inteiro. Nós, estudando a matéria, chegamos à conclusão de que é viável, é legal, é plenamente constitucional fazermos isso no município. E aí você pode me perguntar, mas se vocês aprovarem isso agora e dentro de 6 meses, 1 ano, isso for aprovado no Congresso, ótimo, passa a valer para o país inteiro. O que nós precisamos, volto a dizer e friso aqui muito ao eleitor, ao ouvinte, é ter independência entre o legislativo e o executivo, que tem funções diferentes, mas complementares. Permitam aqui um termo pejorativo, mas essa bagunça que está acontecendo no cenário federal é um belo exemplo de que legislativo e executivo precisam ter independência. Agora, Marcos, é importante também salientar que este projeto ele conquistou realmente o interesse popular e vocês lá da Enflo CDL, lá em São José, realizaram uma sondagem, uma pesquisa para verificar a disposição popular e pelo resultado é inegável que a tendência é, inclusive, a Câmara sofrer uma pressão popular muito forte para que essa matéria tenha eco no Legislativo Municipal. Estou convicto que sim. Nós fizemos, inclusive, essa pesquisa antes de lançar o projeto aos vereadores. Veja que o trâmite ele foi muito democrático e muito transparente, porque nós fizemos a pesquisa, fizemos o estudo técnico e jurídico para, depois disso, estar com a matéria pronta, primeiro convidar todos os vereadores, apresentar aos vereadores, dar um tempo para que esses vereadores pudessem absorver a ideia, pudessem estudar a ideia. E uma vez que houve uma decisão não pública, mas digamos, quem cala consente, né? Acabaram os nossos legisladores não apresentando isso como deveriam, nós entendemos que então era momento de apresentá-la como projeto de lei de iniciativa, projeto de emenda à lei orgânica de iniciativa popular. Nós temos caminhado nas ruas, coletado as assinaturas. Veja que no lançamento da campanha nós chamamos todas as entidades de classe, entidades representativas de São José, e nós tivemos um apoio unânime. E aí eu posso citar aqui a vocês alguns exemplos como o OAB, Seccional São José, o CRC, o SESCOM, o Observatório Social, alguns movimentos comunitários, CONSEGs, todos estão trabalhando em prol da coleta dessas assinaturas, para que os vereadores tenham a oportunidade, então, finalmente, de apreciar a matéria. A última vez que eu conversei com o vereador Pedrão, tem uns 3 dias, faltavam 2 assinaturas para que ele seja apresentado em Florianópolis pelos próprios vereadores, o que, ressalto aqui, merece desde já pela iniciativa nossas congratulações. Marcos, eu tenho 2 questionamentos para ti. Pois não. Como é que foram as primeiras impressões da atual composição da Câmara de Vereadores com a entrada desse projeto de lei?
E uma segunda pergunta, é a intenção de vocês, já se aprovado esse projeto, ele seja efetivado de imediato, ou ele valeria somente para a próxima legislatura com eleição no ano que vem? O projeto está descrito para valer a partir do dia seguinte da sua aprovação. Claro que, enquanto ele tramitar oficialmente no Legislativo, poderá sofrer algumas alterações. Como os vereadores recebem isso? Bom, o sistema político brasileiro está bastante corrompido. Veja bem, eu não estou falando de políticos, eu estou falando do sistema político, né? No fundo, nós sabemos porque os vereadores querem ocupar cargos no Executivo. Manobra política, visibilidade. E com isso, eu tenho certeza absoluta, temos acompanhado isso, a própria função de vereador tem perdido a sua credibilidade. E isso não é interessante para processo político, para o fortalecimento das instituições. Eu tenho dito aos vereadores, é uma oportunidade de fortalecer o Legislativo, não só josefense, mas do país inteiro. Então eles recebem com um certo receio, porque toda vez que você mexe no status quo de um político, ou de um processo político, você incomoda muita gente, né? Porque quem está lá não quer que mexa, porque já está no sistema, já aprendeu a trabalhar assim, já sabe como movimentar, mas tudo é passivo de adaptação, né? As pessoas vão se adaptar, o processo político vai evoluir e nós precisamos fazer isso. A situação no cenário nacional comprova por A mais B que o processo político brasileiro já faliu. Ele precisa ser revisto. É uma democracia que está beirando a burrice, porque o resultado que nós temos, eu peço mais uma vez desculpa pelo termo, mas tem que ser colocado de forma clara e popular, porque os resultados não estão acontecendo. Né? Você vê manobras políticas entre o Legislativo e o Executivo para favorecer quem? Qualquer pessoa, menos a sociedade. E quem precisa ser favorecido pelo processo político é a sociedade. Então, para que a gente colha bons frutos, é preciso começar, sem medo, sem receio, fazer essas reformas, mesmo que seja pequena. Parece uma pequena reforma, né, em São José, mas garanto a você e ao ouvinte que nos acompanha, será de grande repercussão, será de grande impacto para a política josefense e para qualquer outro município que assim o deseje fazer. E para chegar até esse ponto, a situação, né, atual já está no nível de uma campanha, através inclusive do rádio aqui na Grande Florianópolis, e também com a coleta de assinaturas através de um abaixo assinado que está disposto em determinados pontos ali de São José, né? Isso. Qual é o critério, né, para que o cidadão possa assinar essa proposta? E em que principais pontos as pessoas vão encontrar o documento para ser assinado? O projeto, por ser municipal, ele deve ser assinado única e exclusivamente por eleitores de São José. Encontra o projeto hoje na nossa sede, na unidade do Cobrasol, encontra nesses parceiros que eu citei há pouco, todos têm acesso, e de forma muito simples e objetiva, entrando no site vereadornacamara.com.br, ele vai encontrar não só o projeto de lei, mas vai encontrar a justificativa, vai encontrar o histórico, vai encontrar essa e outras entrevistas nossas lá para basear a sua tomada de decisão, e vai poder imprimir a lista de abaixo-assinado e colher não só a sua assinatura, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho. É amplo, democrático e extremamente participativo. Quem ganha com isso? Volto a dizer, a Enfra CDL São José? Não. Esse projeto já não é mais nosso. Nós somos apenas um instrumento. Esse é um projeto da sociedade. E quem vai decidir se assim o quer é a própria sociedade. Os benefícios virão para eles. Nós, antes de sermos cidadãos, antes de sermos empresários ou presidente de entidades, nós somos cidadãos. Sofremos as mesmas mazelas, temos os mesmos problemas e desafios. Então, quem ganha é a sociedade, está lá disponível, Facebook também, Vereador na Câmara, /Vereador na Câmara, né? No nosso site da MCDL, tem todas as informações, já está na CDL, nos parceiros, também lá os banners, enfim, na rádio agora também circulando.
e esperamos que até o final do mês de outubro a gente tenha as assinaturas suficientes para entregar esse projeto ao Legislativo josefense. Marcos, você havia comentado há pouco que você manteve um contato com o vereador Pedrão aqui de Florianópolis e que já existe um encaminhamento aqui na capital também para um projeto nesse mesmo sentido que está acontecendo em São José, só que de origem legislativa. É isso mesmo? É do próprio vereador Pedrão essa iniciativa? Isso. Em Florianópolis, eu vou te pedir perdão se eu errar o número, mas para que o Legislativo apresente esse projeto, que é uma emenda à lei orgânica, se eu não estou enganado, são 7 vereadores que têm que assinar. A iniciativa foi do vereador Pedrão. E a última informação que eu tive há alguns dias atrás é que ele já tinha 5 assinaturas. Faltavam 2 assinaturas. Então, os vereadores que nos acompanham aqui de Florianópolis agora, se sensibilizem. E pelo menos deem a oportunidade que esse projeto vá a plenário para ser discutido, para ser debatido, para que a sociedade possa participar. E desafio aqui, tanto o Legislativo de Florianópolis quanto de São José, que consulte as suas bases, que faça uma ampla pesquisa. Tenho certeza que eles vão encontrar aí muito mais de 90% de aprovação nesse tipo de projeto, né? Que, volto a dizer a vocês, visa não só valorizar mais essa função de vereador, mas dar um passo importantíssimo aí na evolução da política brasileira. E na Câmara de São José, vocês praticamente têm o apoio declarado de apenas 2 vereadores. E o que a gente percebe aqui é que a Câmara de São José, de uma certa forma, se omite ou se esquiva de encarar esse movimento e essa revolução aí no papel do vereador. Aliás, é importante até deixar bem claro que a atual lei permite que o vereador se licencie para assumir funções no governo da prefeitura ou do estado e, na verdade, o que se pretende agora não é proibir o vereador de assumir estes cargos, mas fazer com que ele renuncie ao seu mandato. Nós temos vícios na política nacional que precisam ser cortados na raiz. Então, o ouvinte que nos acompanha precisa entender que o vereador, eu não estou falando de São José, eu estou falando de uma prática legislativa municipal muito comum. O vereador ser convidado a ir ocupar um cargo no executivo municipal e ele deixa lá no seu gabinete 2, 3 comissionados seus. Quer dizer, é uma condicionante ao suplente, né? E quando ele não condiciona o suplente a votar ou a trabalhar de acordo com os seus interesses. E qual é a moeda de troca? Se você não aceitar os meus comissionados, se você não seguir as minhas orientações, eu volto para a Câmara e você perde o cargo. Né? E isso não pode acontecer. Então, se o cidadão não tem mais interesse em respeitar efetivamente o voto que lhe foi dado pela população para ser vereador, ótimo. Que explique à população, olha, eu não vou ser mais vereador porque eu vou fazer um trabalho muito melhor como secretário, enfim, da segurança, da saúde. Então eu estou abrindo mão, meu suplente vai assumir, né? E nós estamos voltando por executivo. E aí os vereadores de São José e de Florianópolis já levantaram algumas questões do tipo reforma eleitoral, que precisa o voto ser distrital, que precisa ser um distritão misto. Concordo plenamente, nós precisamos de muitas reformas. Só que grandes reformas está aprovado por A mais B que não funcionam. Estão paradas há décadas no Congresso Nacional. Então, por que não fazer de pouco em pouco e a gente ir se adaptando e melhorando? Essa é a proposta. Que a gente possa evoluir aos poucos e, como eu disse no início da entrevista, começando pelos municípios, que é onde as pessoas sofrem os problemas, onde elas têm as dificuldades, né? Tomara que faço aqui um pedido especial que os vereadores se sensibilizem, ouçam a voz das ruas e sejam vanguardeiros aí, como Santa Catarina sempre é no cenário nacional. Marcos, eu escutei outro dia uma entrevista sobre esse mesmo assunto numa rádio aqui da capital e uma informação me chamou a atenção que em outras democracias, né, pelo mundo afora, o sistema político já impõe essa necessidade, né? Dessa migração do legislativo para o executivo, é necessário a renúncia, como por exemplo nos Estados Unidos. Tu tens algum exemplo assim só para ilustrar para a gente como acontece em outras realidades?
Eu poderia citar para você, inclusive, locais no mundo onde o cargo de vereador, que o nosso projeto chama de legítimo representante do povo, é voluntário. Quando se discutiu em São José, se discutiu em Florianópolis, se está se discutindo em Chapecó, por exemplo, nesse momento, o número de vereadores, eu tenho dito que não sejam 13, que não sejam 20, que sejam 50, que em São José sejam 2 por bairro, desde que seja voluntário. Mas o repasse da prefeitura é fixo. Perfeito. Mas quanto mais custo você tem no legislativo, mais o executivo vai ter que arrecadar para honrar com esse custo, que não é baixo. Na sua grande maioria dos municípios, é extremamente alto. Então, o cargo de vereador, volto a dizer a você e ao ouvinte, precisa ser melhor valorizado. E aqui a gente no projeto nem discute o quanto ganha, o quanto deixa de ganhar. É a mesma relação que nós estamos fazendo com os impostos. Nós temos uma carga tributária ultrapassando os 36% do PIB, considerando a proposta inicial do governo federal para o ano que vem de mais de 30 bilhões de déficit, você vai chegar a uma conta tranquilinho aí de 44%, 45% de custo da máquina pública do PIB. Ou seja, totalmente inviável. Então, para mudar essa realidade, você precisa cortar na própria carne. Então, diminuir o número de comissionados, para que isso aconteça, romper esse conchavo que existe no país inteiro entre legislativo e executivo. Esse é um passo importantíssimo. No programa Estúdio Aberto de hoje, a presença ao vivo aqui no estúdio de Marcos Antônio Cardoso de Souza, presidente da Enflo CDL de São José, e conosco a partir de agora também na ponta da linha, Jaime Luiz Klein, presidente do Observatório Social de São José, e que também é uma representação da sociedade de São José. Conosco a partir de agora, muito boa tarde. Boa tarde. E o nosso assunto é este abaixo-assinado, esta campanha para proibir vereadores de assumirem cargos sem a renúncia do mandato. E a população de São José está engajada nessa proposta também. Exatamente. Nós entendemos o Observatório Social apoiando aí, junto com N entidades, aí, a iniciativa da Enflo CDL, porque é um projeto que valoriza, na verdade, o poder legislativo, valoriza o parlamentar, o vereador, valoriza as funções legislativa e fiscalizadora do poder legislativo. Então, por isso que nós estamos apoiando e buscando as assinaturas para que esse anteprojeto torne-se um projeto de lei, comece a tramitar e possa ser discutido no âmbito da nossa Câmara Municipal de São José. Agora, a participação do Observatório Social de São José, porque o Observatório Social de São José tem uma função, né, de fiscalizar, de supervisionar muita coisa. E com o apoio e a legitimação de toda a sociedade, este apoio da Enflo de São José e a CDL, esta proposta ela tem uma legitimidade muito grande e fatalmente a Câmara de Vereadores de São José deve ceder a esta proposta com a legitimidade de toda a representação dos diversos segmentos da sociedade municipal. É exatamente isso que a gente acredita, né? De fato, o Observatório Social ele faz um trabalho de fiscalização do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, mas, na verdade, essa é uma função do Poder Legislativo, dos vereadores, que hoje, infelizmente, em função dessas idas e vindas entre a falta de segregação entre o Poder Executivo e Legislativo, em função disso o Observatório tem que atuar, a sociedade tem que fiscalizar por, podemos dizer assim, uma omissão. Então, esse projeto de lei vem tentar, de certa forma, corrigir essa situação e, de fato, há, sim, uma legitimidade do projeto de lei apresentado pelas entidades e uma aceitação popular muito grande. Então, nós já estivemos no calçadão lá do Cobrasol, lá coletando assinaturas, e de imediato, em poucas palavras, você consegue a adesão popular ao projeto de lei. Jaime, boa tarde. Marcos Souza. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem.
Veja bem, o Jaime lidera um processo chamado Observatório Social, que não existiria se não fosse a ineficiência do Legislativo Municipal. E isso acontece em diversos municípios. Veja, a sociedade tem que se organizar, criar uma metodologia de um observatório social para atuar numa atividade que é a principal atividade, ou uma das principais atividades dos vereadores, que é fiscalizar o Executivo. E não é fazer uma fiscalização para inviabilizar o prefeito, porque eu sou contra o prefeito. Muito pelo contrário. É para fazer uma fiscalização que otimize o recurso público em prol da sociedade. É uma fiscalização, é um ato legislativo inteligente, que deveria ser inteligente, né? E que nós percebemos que no Brasil, infelizmente, toma outros rumos. Quem sabe a gente possa, num futuro muito próximo, comemorar que o Observatório Social será encerrado as suas atividades, porque ele não precisa mais. Porque o Legislativo Municipal ganhou força, fôlego, está trabalhando com assiduidade e está efetivamente representando a sociedade, não só em São José, mas em qualquer município. Esse é o nosso sonho, presidente Marcos. Perfeito. É isso, Jaime. Na verdade, a proposta aí do Observatório Social de São José encontrou neste projeto, né, de iniciativa popular um foco bastante importante e de interesse muito grande nesse momento em que a gente vive uma necessidade de mudança e de transparência na representação política. Exatamente, né? É importante ressaltar, né, que o observatório, um dos objetivos dele é chamar a população a participar da discussão política, da fiscalização, do acompanhamento da gestão pública, né? E esse projeto é um projeto, além de ter um apelo popular muito grande, porque nós vivemos uma falta de independência entre os poderes, ele também é o primeiro projeto de lei de iniciativa popular do município de São José. Então é um marco histórico, nós estamos fazendo história em São José e que já está sendo copiado por outros municípios aqui de Santa Catarina. Importante a participação da sociedade, né? Eu acredito que nesse evento especificamente, tivemos agora, há poucos dias aí a discussão de outra matéria, que eu não vou entrar no mérito, mas que a população participou. Na discussão sobre o aumento de vereadores, no ano passado a população participou e infelizmente os vereadores decidiram aumentar o número de cadeiras de 13 para 19 em São José, enquanto Chapecó está discutindo para voltar atrás. Mas isso mostra que a população já não aguenta mais e quer participar do processo e aos poucos vai se manifestando. O brasileiro é um povo pacífico, né? Pouco informado, o Brasil tem muito que evoluir ainda, e esse é um dos objetivos desse tipo de ação, desse tipo de projeto, trazer à sociedade a sua responsabilidade, para que eles possam aprender a participar cada vez mais. Rocha, nós já estamos chegando já quase na reta final do programa, mas eu queria deixar um questionamento, uma pergunta, tanto para o Jaime, do Observatório Social de São José, como para o presidente Marcos da Enflo. Qual que é o real sentimento de vocês com essa atual legislatura em São José? É de que esse projeto vai ser bem recebido? O trâmite, vocês acham que o trâmite desse projeto será positivo e ele será aprovado? Olha, o Jaime certamente tem um ponto de vista dele, mas eu quero colocar você que a resistência já foi maior. Talvez, acredito, por falta de entendimento, né, por falta de uma visão mais ampla sobre a matéria especificamente, e nós temos trabalhado com os vereadores no sentido de conscientizar. O nosso atual presidente da Câmara, já conversei com ele pessoalmente, ele vai receber o projeto, vai tramitar normal, até porque é lei, né? E nesse meio tempo, debates como esse que nós estamos promovendo hoje, permite não só a sociedade participar, mas que o vereador também vá se conscientizando, vá entendendo a importância do projeto, né? E a ideia não está longe de ser uma briga, está longe de ser uma disputa, é um processo de conscientização. Nós estamos tentando fazer um projeto positivo e propositivo. Quero acreditar que haverá sensibilidade, eu já estive menos esperançoso de que esse projeto pudesse ser aprovado pelas reações iniciais. Hoje eu tenho convicção de que ele será aprovado, já não me resta muita dúvida. É isso, Jaime? Olha, eu corroboro com as palavras do Marcos, do presidente Marcos, e inclusive, né, eu tive a oportunidade de estar na Câmara, né, semana retrasada,
E conversando com alguns vereadores, já há uma sinalização, inclusive 2 deles já estão até conversando em encabeçar o próprio projeto, encampar o projeto e subscrevê-lo. Para nós será uma honra, hein, Jaime? Meu Deus do céu, né? Então, isso está mostrando que a nossa Câmara de Vereadores de São José, os próprios parlamentares, estão em sintonia com o clamor da população, com o clamor das entidades, com o clamor do eleitor, que uma coisa precisa ser feita. Eu quero agradecer a participação do Jaime Luiz Klein, presidente do Observatório Social de São José, e parabenizá-lo, Jaime, porque hoje o Observatório Social de São José como entidade é uma referência para os demais municípios catarinenses e inclusive do Brasil. Nós é que agradecemos, estamos à disposição. E conosco aqui no estúdio, o presidente Marcos Antônio Cardoso da Influ São José. Queremos agradecer a sua participação e parabenizá-lo por estar neste momento à frente deste importante passo de cidadania do povo de São José e que também vai ser uma referência importante na história do município e na história de Santa Catarina. Eu que agradeço pela oportunidade. Quero derradeiramente deixar aqui um recado, né? Uma informação de que o cargo que eu ocupo hoje como presidente da Influ CDL de São José, como conselheiro do Conselho Regional de Administração, como vice-presidente da FACISC, são todos cargos voluntários. E o ouvinte que nos acompanha, acredite, só assim nós vamos mudar esse país. Se nós esperarmos especificamente pelo movimento político, pouca coisa vai acontecer ou um longo tempo vai se passar até que nós tenhamos alguma mudança. A sociedade precisa reagir, seja pelas entidades de classe, pelas entidades empresariais, pela sua entidade de bairro, pelo seu CONSEG, enfim, a sociedade precisa reagir. O político é reflexo do povo. Se assim o é, que nós façamos com que isso mude num curto espaço de tempo. Obrigado pela oportunidade. Estúdio Aberto, o ponto de